Motivo de alegria nós nos encontrarmos reunidos aqui, mais uma noite na presença do Senhor, junto podendo bem dizer, juntos exaltando o seu nome, glorificando a Ele na beleza da sua santidade, por mais este ano de vitórias ao qual o Senhor Ele nos tem concedido aqui nesta obra. Nós sabemos que esta obra ela não é do homem, esta obra ela é de Deus, e aquele que começou a boa obra, assim nós cremos, Ele é poderoso para em todo o tempo aperfeiçoá-la até o dia da sua volta. E nós aqui, como instrumentos do Senhor, todos nós que fomos chamados como trabalhadores desta seara, precisamos a cada dia buscar que o Senhor Ele nos aperfeiçoe para que esta obra de proclamação do Evangelho de Cristo ela possa ir adiante até que Ele venha e nós sejamos por Ele coroados de glória, porque esta é a esperança da igreja do Senhor. Amém? Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro dos Salmos, no Salmo de número 119, nós leremos a partir do verso de número 97, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Livro dos Salmos, Salmo de número 119, bem ao meio da Bíblia, a partir do verso de número 97, nós leremos até o verso de número 106. Os irmãos não se preocupem, nós não seremos enfadonhos, pretendemos ser breves nessa noite, conforme somente aquilo que o Senhor Ele nos conceder. Amém? Diz-nos assim a palavra do Senhor nessa noite. O título deste salmo é a excelência da lei do Senhor. Verso 97 diz assim: ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio do que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para guardar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, pois tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, por isso odeio todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Amém? A igreja pode se assentar, desocupe as suas mãos, aplauda o nome do Senhor Jesus nessa noite e glorifica o nome dele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, este é um salmo que chama-me muito a atenção, não por ser ele somente o maior dos capítulos de toda a Bíblia. O Salmo de número 119 é o capítulo mais extenso de toda a Bíblia Sagrada, e quando nós nos colocamos a meditar nele, nós vemos que ele está distribuído em 22 estrofes, conforme as letras do alfabeto hebraico, e em cada uma dessas estrofes nós vemos 8 versos, aonde o salmista ele busca nos ensinar do tema de grandíssima importância para todo aquele que serve, para toda aquela que serve ao Senhor, ou para todos quantos têm um interesse em conhecer quem é o Senhor nosso Deus. Ele vai nos falar a respeito da excelência da lei do Senhor. Bendito seja Deus. E talvez, amados, à primeira vista, em um culto de celebração, em um
um culto de agradecimento ao Senhor, a qual nós estamos aqui a celebrar os 13 anos deste ministério que o Senhor Ele nos concede. Pareça talvez que esta é uma mensagem que não se adequa ao evento no qual nós estamos, mas amados, se por 13 anos nós aqui estamos, e aqueles que há mais tempo estão no ministério da obra de Deus, de anúncio do Evangelho, é porque a excelência da lei do Senhor, ela nos fora um dia revelada através do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus, ele descortinou aos nossos olhos, ele revelou a nós a excelência da lei do Senhor, e não há um outro motivo pelo qual essas portas elas estão abertas, senão para anunciar a excelência da lei do Senhor, senão para anunciar que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, a palavra do Senhor, ela é luz para o nosso caminho, e através dela nós encontramos a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Bendito seja Deus. E amados, é interessante nós notarmos que o salmista, durante todo este salmo de número 119, o meu intuito inicial era nós lermos muito mais versículos e irmos passando saltitadamente por muitos deles, mas eu reconheço a minha dificuldade, as minhas limitações, e sei que não serei capaz de passar aos irmãos toda a excelência da lei do Senhor, que nos é revelada não somente nesses poucos versículos, mas com a ajuda, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que o Senhor ele haverá de nos confirmar um pouco mais na sua palavra nessa noite. O Senhor ele haverá de nos despertar por esta mensagem um pouco mais de amor pelo Evangelho de Cristo, um pouco mais de apreço pela palavra do Senhor nosso Deus, pois a palavra do Senhor nosso Deus, amados, é onde nós encontramos a respeito do Senhor Deus, é onde nós encontramos a revelação de quem é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Se nós fôssemos procurar com os nossos sentidos, com a nossa visão, com o nosso olfato, com o nosso tato, com os sentidos humanos, a nossa audição somente, sem o auxílio do Espírito de Deus revelado na sua palavra, nós haveríamos de tatear as obras do Senhor que estão criadas, que anunciam a perfeição, que anunciam a grandeza, que anunciam o afeto de Deus, que anunciam o propósito de Deus salvífico para a humanidade, mas no nosso próprio sentido nós estaríamos perdidos. Se hoje nós aqui estamos e nós não caímos aqui por um acaso, e nós não caímos aqui porque alguém nos trouxe, ou somente porque alguém nos convidou para estar aqui, e nós queríamos agradar a um amigo nosso, a um familiar nosso, se nós estamos aqui por algum propósito maior, é porque esta lei do Senhor, ela nos tem revelado a natureza de Deus, ela nos tem revelado o amor do Senhor nosso Deus, o apreço que o Senhor ele tem pela minha e pela sua alma, este apreço que um dia fez essas portas aqui elas serem abertas, fez esta estrutura ela ser erguida, fez nós marcarmos uma escala onde nós nos reunimos para adorar o nome do eterno Deus e anunciar a sua palavra de salvação para a tua alma. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. É nesta lei do Senhor que Deus ele nos revela a sua justiça,
justiça. É nesta lei do Senhor que é Deus. Ele nos revela a sua fidelidade. Nós iniciamos o culto nesta noite, lendo sobre a justiça de Deus, sobre o dia que Deus haverá de exercer o juízo sobre toda a humanidade. Nós iniciamos o culto nesta noite, cantando a Deus pela sua fidelidade, dizendo que as promessas do Senhor, elas são permanentes, que a palavra do Senhor, ela é fiel, porque o nosso Deus, Ele é fiel, e nós encontramos a fidelidade do Senhor, não em outro lugar, senão na sua palavra. Esta palavra, ela nos revela quem é o Deus que quer salvar a sua vida, que quer salvar a minha vida, que quer me conduzir, que quer te conduzir por este caminho até as mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, essa palavra ela é tão grandiosa, que quando João ele vai começar a escrever o seu evangelho, os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles ele começa a escrever o seu evangelho para um público diferente, de uma forma diferente. E quando o evangelista João ele começa a escrever o seu evangelho, ele vai nos dizer que no início era o verbo, no princípio era a palavra ela estava com Deus, a palavra ela era Deus, desde o início ele estava com Deus. Tudo que nós vemos fora feito por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Mas houve um momento na história em que este reino, que é prometido por herança aos salvos, desde a fundação do mundo, porque é o nosso Deus sendo sublime sobre o tempo, sobre o espaço, sobre todas as coisas, desde o momento da criação ele sabia que a tua vida estaria aqui nessa noite. E nós não estamos falando isto retoricamente ou somente por falar, nós estamos falando isto pela inteira certeza de fé que a palavra do Senhor ela nos dá. Ele um dia, em um momento na história, este verbo Cristo Jesus, que é a palavra, ele se fez carne, ele habitou entre os homens, a sua glória fora vista como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, para te trazer salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta é a palavra que ilumina os nossos passos. Não tem como, amados, nós dizermos que nós cremos em Deus. Isso é para aqueles que professam a fé dentro do protestantismo, dentro do meio evangélico, ou para qualquer outro que quer se valer da Bíblia, que quer se valer do Deus da Bíblia, de um Deus que tem um céu para a salvação, de um Deus que tem abrigo para aqueles que creem nele. Não tem como nós nos valermos de uma fala de que nós cremos em Deus se nós não tivermos um amor pela palavra. A palavra é onde Deus ele nos está trazendo para nós conhecermos quem Ele é. Na nossa limitação, nós só conseguimos conhecer quem é Deus através da sua revelação a nós. Louvado seja o nome do Senhor. O evangelista Lucas, ele escreve no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, ele está nos registrando o momento em que Paulo, ele estava em Atenas. Todos nós que passamos aqui pelo ensino médio na escola, nós ouvimos falar dos filósofos importantes daquela época, das suas grandes ideias. E um dia Paulo estava lá no meio deles, e ele estava a pregoar o evangelho do Senhor, e a palavra nos diz que em um momento eles queriam saber quem é o Senhor, quem é Deus. E ele vai dizer: olha, esse Deus que eu vos anuncio é um Deus que para vós
ele é desconhecido, mas este Deus, nele nós vivemos, nele nós existimos, porque ele ocupa todas as coisas, não há espaço onde a sua presença ela não esteja. Ele é soberano, ele é poderoso, onipotente, onipresente, onisciente, e é ele quem nos fez, é ele quem nos formou. Nós somos a sua geração, e nós conhecemos como geração de Deus na revelação da sua palavra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E por isso me admira muito, amados, que o maior dos capítulos da Bíblia Sagrada nos fale da excelência da lei do Senhor. Já é uma mensagem explícita para todos nós, para qualquer um que quer dizer que crê em Deus. É uma mensagem notória de que para conhecer ao Senhor nós precisamos observar a sua lei. Às vezes, quando nós anunciamos, nós ouvimos algo sobre isso ainda na mensagem de ontem. Quase todos os irmãos estiveram aqui no culto de ontem, para a glória do nome do Senhor. Às vezes, quando nós falamos a respeito de mandamento, a respeito de lei, quando nós falamos a respeito de instrução, de preceito do Senhor, nós pensamos que Deus ele está ali, olha, colocando freio sobre a nossa boca, para nos conduzir com a cabeça para lá e para cá, e que nós não conseguimos escapar daquilo que o Senhor ele está nos ordenando a fazer na sua palavra. Mas a palavra do Senhor ela é um conselho para nós. Se ele quisesse assim fazer conosco, ele podia assim fazer conosco. Entenda muito bem, eu não estou te dizendo que você ir na sua liberdade interior, que você pensa ter, enquanto se submete às trends deste mundo, enquanto se submete às modas deste mundo, que é levado pela onda da sociedade, que se eu falar isso, fulano não vai andar comigo, ciclano não vai andar comigo, eu até sou livre, mas se eu falar isso, eu não vou ser aceito na minha roda de amigos. Que liberdade é esta? Que liberdade é essa que tu pensas ter? Fora da correção do Senhor, fora da direção da mão onipotente de Deus. Se ele quiser, ele pode tirar a vida. É ele quem soprou nas tuas narinas o fôlego. E se ele disser que hoje é o teu dia, hoje é o teu dia, não tem como, não tem ninguém que impeça, não tem ninguém que venha opor-se à sua vontade e prevalecer. Mas ele é tão soberano e misericordioso que ele te deixou um livro de instrução para tu conheceres o afeto que ele quer ter pela tua vida, para tu conheceres a profundidade do cuidado que ele quer ter com a tua alma. E ele te deixou para você escolher. Ele deixou muitos homens instruídos pelo Espírito para escrever esta palavra, que foram mortos, que foram chicoteados, cerrados, que foram mortos ao fio da espada, decapitados, que foram presos pelo Evangelho de Cristo, e que ainda hoje, em muitas nações, ainda são perseguidos por anunciar esta palavra. Mas ele é tão bom para conosco, que ele nos deixou aqui uma liberdade para nós escolhermos atentar para a lei do Senhor. Você só vai sair daqui numa vida sem rumo se você quiser. Você só vai sair daqui em uma vida sem certeza de fé se você quiser. Você só vai sair daqui em uma fé que é cega se você quiser, porque a palavra do Senhor ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Tu podes clarear, tu podes caminhar na luz, tu podes caminhar onde os seus olhos eles veem, e aquilo que o teu olho ele não consegue ver do eterno, pela tua limitação, o Espírito vai habitar, vai inundar no teu ser. Você vai poder crer na palavra que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 9, na sua primeira carta ele diz: olha, a
as coisas que o olho não viu. Nós já vemos as grandezas, as belezas da natureza. Nós ficamos maravilhados com os animais que o Senhor criou, com os rios, os oceanos, as florestas, as rochas, tudo aquilo que o Eterno fez. Mas aquilo que o olho não viu, que o teu ouvido ele não consegue escutar, mais belo do que os cantos das aves, é aquilo que o Senhor ele preparou para aqueles que o amam. Mas ele te revela pelo teu Espírito nessa noite. E este Espírito ele vai te revelar, não é pelo teu sonho de barriga cheia, não é tu dizer que tu ouviu a voz do Senhor, quando tu passou ali, estava rolando o feed do seu Instagram, do seu Facebook, estava nas suas conversas alheias. É quando tu meditares nesta palavra, é quando tu amares a lei do Senhor, ela será lâmpada para os teus pés, é luz para o teu caminho. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória ao teu santo nome, Senhor. Aleluia. E não te preocupes, este mandamento ele será doce à tua boca. Quando tu compreenderes a grandeza do Deus que te chamou para servir, esse mandamento ele será doce para a tua boca, como mel aos teus lábios. Você vai se deleitar, alegrar-se na lei do Senhor. Bendito seja Deus. Às vezes você diz, mas eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. E é verdade, quem de nós teria capacidade? Mas se tu entregares o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Ele despertará no seu coração este amor pela sua palavra. Não precisa procurar o Beltrano, o Ciclano, que diz que é conhecido. Tu precisa procurar, é claro, a instrução do Senhor, mas em homens que fazem uso da palavra de Deus, que fazem uso da palavra de Deus, não por seu benefício, mas para o benefício do reino de Deus, para a salvação da tua alma. Se tu ouvires a correção do Senhor, se hoje tu ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Essas coisas elas foram reveladas para nós. Cristo, a palavra, o verbo, ele se fez carne para tu conheceres em inteireza os mistérios de Deus. No tempo da antiga aliança, nós já vamos encerrar, amados. No tempo da antiga aliança, muitos profetas viram sinais e maravilhas da parte do Senhor, profetizaram da vinda de Cristo para morrer no Calvário. Desde o início já estava assim, por séculos e séculos. Mas Deus ele aprove na sua graça um favor maior a nós, que nós podemos compreender por completo, podemos desfrutar por completo da sua graça. Nós vivemos em um tempo de favor de Deus, um favor completo de Deus, manifesto à humanidade, onde Cristo ele já morreu por nós, ele já se manifestou, nós já conhecemos por completo o chamado de salvação do Senhor. Agora precisamos somente amar a sua palavra. Se você compreendeu, ainda que por um pouco, assim como eu por um pouco pude compreender pela graça do Senhor a respeito da grandeza, da excelência da lei do Senhor, não saia daqui sem fazer também este voto ao Senhor, o qual o salmista lhe faz no verso de número 106, que é o último que nós lemos. No 105 ele diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, além de me dar entendimento, sabedoria, direção. Aí no verso de número 106 ele faz um voto ao Senhor dizendo: eu jurei, eu cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estes justos juízos, amados, eles vão vivificar a tua vida, vão conduzir a tua vida, vão te revelar o propósito real que Deus ele colocou em ti quando ele te formou. Antes que tu fosses formado, ele já te conhecia e ele te chamou para a salvação em Cristo Jesus, manifesta na sua palavra. Amém? Palmas bem alegre, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Que Deus ele continue a abençoar poderosamente a cada dia a vida dos irmãos.